em atendimento ao comunicado publicado no Diário da Câmara Municipal número 008, de 13/1/2021, as folhas 50, dou por aberta a reunião da Comissão de Representação, instituída pela Resolução número 10383 de 2021, com a finalidade de acompanhar e promover estudos relativos ao papel institucional da Câmara Municipal para desenvolvimento econômico e tributário, visando a recuperação e ao equilíbrio das finanças do município. Essa comissão está assim constituída. Presidente, vereador Rafael Luiz Freitas, vices, os dois vices, doutor Jairinho e Lindbergh Farias, relator, vereador Pedro Duarte, os demais membros, vereadores Vitor Hugo, Márcio Ribeiro, William Siri, Wellington Dias, Mônica Benício, Felipe Michel, doutor Rogério Amorim, Carlos Bolsonaro, Márcio Santos. Essa reunião acontece em ambiente híbrido, presencialmente na sala das comissões, e conta com as seguintes presenças. Vou pedir agora para que cada um possa se manifestar no microfone, só para constatação do quórum. Vereador Rafael Luiz Freitas, presente. Vereador doutor Jairinho. Vereador Lindbergh Farias. Aqui, presidente. Vereador Pedro Duarte. Presente. Vereador Vitor Hugo. Presente. Vereador Márcio Ribeiro. Vereador William Siri. Presente. Vereador Wellington Dias. Vereadora Mônica Benício. Presente. Vereador Felipe Michel. Vereador Dr. Rogério Amorim. Vereador Carlos Bolsonaro. Presente, presidente. E vereador Márcio Santos. Essa comissão é constituída de 13 membros, então temos 7 presentes. Confirma? Wellington Dias, presente. Acabei de chegar. Desculpa a demora aí, problema na internet aqui. Faltou energia. Obrigado, Wellington. Então, com o Wellington... Deixa eu ver se eu contei certo, né? São 8, né? Então, temos 8 presentes. Estamos regimentalmente de acordo com o quórum mínimo para deliberar. E, claro, sinalizar aqui a presença do nosso vereador presidente, Carlos Caiado. Bom dia, presidente. Obrigado. Na reunião passada, a gente combinou de estabelecer um plano de trabalho, por sugestão de alguns vereadores, para que a gente possa nortear as nossas ações e conseguir fazer com que a comissão tenha realmente um papel decisivo e a Câmara possa mostrar a sua importância e o seu protagonismo nesse período difícil pelo qual a cidade passa, e a gente está aqui para trabalhar muito para ajudar nisso. Então, a gente acompanhou ali no grupo do WhatsApp dos vereadores, o vereador Pedro Duarte, que é o relator da comissão, colocou a sua sugestão de plano de trabalho. Eu cheguei a colocar hoje algumas informações a respeito do que a Comissão de Finanças da Câmara tem em relação às contas da Prefeitura. Então, eu vou aqui abrir agora, nesse início, primeiro acho que eu vou passar para o vereador Pedro Duarte falar, mas eu queria depois abrir para a inscrição daqueles vereadores da comissão que quiserem fazer suas inscrições. Quem deseja? Vereador Lindbergh, Farias. Mais algum vereador vai desejar se posicionar nesse início ou vai aguardar? Bom, então vamos passar a palavra ao vereador Pedro Duarte. Presidente, muito obrigado pela palavra. Agradecer a todos os vereadores presentes. Vou ser bem sucinto, inclusive por já ter encaminhado o plano de trabalho. É o momento mais de ouvir e poder incluir a demanda de todos os vereadores, precisamente de apresentar. Mas só da linha geral, nós tentamos dividir o plano de trabalho em 2 eixos principais. Um deles é a recuperação e equilíbrio das finanças do município, e o outro é o desenvolvimento econômico da cidade do Rio. Em cada um desses eixos, nós temos os objetivos estratégicos, que eu sinalizei aqui, mas, por óbvio, serão debatidos nesta comissão. E, com relação aos convidados, o que eu gostaria de sugerir, boa parte do que eu estou listando aqui, na verdade, não seria para convidar, porque, infelizmente, não temos tempo hábil. Em 40 dias, para entregarmos o relatório final, não vai dar tempo de ouvir a todos. Então, a minha sugestão é convidarmos os principais de serem ouvidos. Por óbvio, não temos como debater o tema sem o secretário de Fazenda, sem algumas peças-chaves, mas a maior parte delas, na verdade, enviarmos um ofício pedindo que em 10 dias encaminhem suas opiniões. Então, por exemplo, que o Conselho Regional de Contabilidade dê suas sugestões com relação a como desburocratizamos o município do Rio.
E esses documentos, ao chegar na comissão, enviamos a todos os vereadores para análise e depois tentamos condensar a opinião de todos no nosso relatório final. Então, o meu encaminhamento, minha sugestão seria isso, de a maior parte das sugestões nós enviarmos ofício e pedimos que elas opinem através de papel do que convidar, porque não vejo tempo hábil nessa primeira comissão de representação. De resto, fizemos aqui algumas sugestões também de um cronograma de trabalho, mas é o momento mais de ouvir e conciliar do que de apresentar. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Pelo que você colocou, a gente já tem mais ou menos alinhado para a próxima quinta-feira, agora no dia 21, que seria a primeira reunião com um dos representantes da Prefeitura, que é o secretário de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo. Só faltando definir, a princípio o horário 10 horas, mas está só faltando definir essa confirmação do horário. Mas, a princípio, na quinta-feira, a gente faz a primeira. E, além disso, a gente teria aí a presença de mais 2 secretários pelo seu planejamento, que é o Chicão Bulhões, de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, e do Jorge Felipe Neto, que é o de Trabalho e Renda. Só que incluindo também, você colocou aqui nos seus objetivos para falar da Pré-Rio, que é uma situação importante. Então, seria prudente incluir também a presidente do Pré-Rio. Sim, exatamente. Dentro dessa programação. A minha sugestão, as peças-chave seriam os 3 secretários, mais a presidente da Pré-Rio e as demais entidades por ofício. Pela sugestão que a gente estava conversando, Pedro, quinta-feira agora, Pedro Paulo. Terça que vem, a gente podia juntar os próximos 3, que são o Chicão Bulhões, o Jorge Felipe Neto e a presidente do Pré-Rio, que eu não estou me recordando agora o nome dela. Só registrar a presença do vereador Márcio Ribeiro, também aqui. E na próxima quinta-feira, algumas dessas instituições que foram colocadas também aqui. Algumas, Vossa Excelência sugeriu enviar um documento para que eles respondam aos ofícios. Sim, é verdade. Associação Comercial, Centro de Liderança Pública, Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio, Firjan. Acho que vale também a FEComércio ser incluída para colocar as informações para a gente. E SEBRAE, e mais instituições que estão diretamente ligadas a serviço aqui no Rio, como o Sindirio e a Abrazel, que representa o setor de bares e restaurantes, a ABIH, que é a Associação Brasileira da Indústria dos Hotéis, e a Apresenta Rio, que é a Associação dos Promotores de Eventos, que é um setor diretamente relacionado a todos os serviços, que a gente pudesse, então, de repente, no dia 28, né, Pedro? Isso. Fazer uma reunião com todos eles, o Sindirio, a Abrazel, a ABIH, a Apresenta Rio e SEBRAE, é isso? É isso. São os principais geradores de empregos na cidade. Essa seria a sugestão. E no restante, vou passar a palavra agora para o vice-presidente, vereador Lindbergh Farias. Presidente, primeiro cumprimentar o presidente Rafael Freitas, cumprimentar o presidente Caiado, nos dá a honra, como presidente dessa Câmara, de participar dessa reunião. Nosso relator, Pedro Duarte. Eu, desde a primeira reunião, disse que eu acho que a Câmara Municipal tem uma oportunidade grande de discutir e aprofundar sobre a crise econômica que vive o Rio de Janeiro. Você sabe que, se tem um diagnóstico do Rio, é que aqui no Rio, poucos intelectuais e as universidades pouco pensam o Rio de Janeiro, o Estado e o município do Rio de Janeiro. E a gente sabe que a Prefeitura, está lá, o secretário de Fazenda, Pedro Paulo, vai entrar lá cheio de abacaxi para descascar. Eu acho que a Câmara pode ser esse espaço de discussão, um debate mais aprofundado sobre crise. E aqui me chama a atenção, presidente Caiado, uma coisa que a gente fala muito, Pedro, em corte de despesas. Mas o maior problema que nós estamos tendo no Rio de Janeiro é a queda da receita. E tem uma coisa que tem que ser explicada. A receita do Rio de Janeiro cai de 2016 de 31 bi para 27 bi. Isso não é qualquer coisa. Então, cabe a gente, presidente, esse é um primeiro ponto que eu queria falar, na parte fiscal. Eu acho que está muito focado na questão da despesa, e eu acho que a gente tem que fazer, a gente tem várias sugestões, a vereadora Mônica Benício vai apresentar sugestões nesse sentido, vários pontos para a gente tentar entender o que aconteceu. Tem uma questão muito concreta. Em 2016, nós tivemos Olimpíadas, né? Nós tivemos a Olimpíada. Já há uma redução de 2 bilhões de investimentos, mais investimentos federais que estavam tendo aqui. Mas, de qualquer forma, são 2 bi.
Aqui onde entra, presidente, um debate e o relator Pedro Duarte, eu quero contribuir, eu acho que nessa parte de desenvolvimento econômico, eu acho que o objetivo estratégico não pode ser tornar a legislação municipal mais simples, moderna, isso tudo é importante. Mas o fundamental é como o Rio de Janeiro retomar o crescimento, gerar empregos. E aí eu acho, Pedro Duarte, eu queria sugerir isso, inclusive sugerir, não estamos com a proposta pronta, mas, presidente Rafael Freitas, tem alguns setores da economia do Rio que nós temos que trazer para essa discussão. Por exemplo, o setor de óleo e gás. Quando você vai olhar o Rio de Janeiro, que é petróleo. Então, nós temos que entender o que está acontecendo. Quais medidas o governo pode tomar. Eu acho, sinceramente, a posição minha, vocês lembram dos estaleiros abertos aqui no Rio de Janeiro. Houve o fim da política de conteúdo local, os estaleiros estão praticamente destruídos. O que isso impacta na arrecadação do município? Para mim, impacta muito, mas até agora eu não vi nenhuma pessoa fazendo um estudo sobre isso. Então, eu queria sugerir que a gente discutisse nessa área de desenvolvimento econômico, tivesse um debate sobre o setor de óleo e gás. Queria, presidente Rafael Freitas, relator Pedro Duarte, que a gente discutisse o Rio de Janeiro, complexo econômico e industrial da saúde. Nós temos a Fiocruz está com um projeto de investimento de 3,2 bilhões numa planta lá de fármacos em Santa Cruz. Nós temos um secretário municipal de saúde que é da Fiocruz. Eu queria muito juntar a presidente da Fiocruz, o secretário de saúde, Daniel Sorães, alguém que representasse a sociedade para discutir, porque tem uma tese muito bem construída por agentes da Fiocruz, que o Rio de Janeiro pouco explora isso. E nós poderíamos ajudar a prefeitura, o prefeito Eduardo Paes, ir lá em Brasília, conversar com o ministro da Saúde. Olha, nós estamos com tais projetos aqui nessa área. Então, o complexo econômico e industrial da saúde, nós temos que discutir. Temos que melhorar o ambiente de negócio? Temos, mas não basta. A gente pode aqui ter um papel. Construção civil. A gente tem que chamar os setores para cá. Porque a construção civil teve um baque de 2016 para cá gigantesco. Vale chamar, vale discutir com os setores, vale discutir economia. Aí é outro assunto. É claro que nós temos um problema de tempo. Economia solidária, geração de renda. Prefeito lá de Belém, Edmilson, tomou uma decisão de lançar um auxílio emergencial municipal. É uma decisão corajosa, que tem um impacto fiscal. Ele lançou dizendo que aquilo vai aumentar a arrecadação do município. Será? É um assunto que temos que discutir. De fato, o auxílio emergencial nacional ajudou a melhorar numa situação de crise econômica como essa. Eu não tenho dúvidas que a economia brasileira, se não fosse esse auxílio emergencial, já está numa situação difícil, estaria completamente quebrada, e ajudou, de alguma forma, também na arrecadação. Há estudos que mostram que o dinheiro do auxílio emergencial volta para os cofres públicos, porque estimula o consumo. Então, eu acho, relator, que a gente podia, nesse tema de desenvolvimento econômico, essa era a minha sugestão, a gente tentar sentar, eu até sugeri, para nem votar nada aqui, tudo aqui tem que ser muito por consenso, sugeri, eu como um dos vice-presidentes, o Jairinho, o presidente e o relator, sentar, tentar construir até uma proposta para a gente trazer aqui, numa próxima reunião. Eu sei que o tempo é curto, não dá para fazer tudo, mas a gente priorizaria alguns temas desses. Eu acho que esse tema de desenvolvimento econômico é muito importante. E volto a dizer, a questão da receita, presidente, a gente vai ter que fazer um diagnóstico claro do que houve nessa queda de receita. Nós temos que aumentar a receita também. Eu acho que essa é uma das preocupações do secretário de Fazenda, Pedro Paulo. Não tenha dúvida, porque ele sabe que o problema não é só despesa. Por fim, eu não sei, sem querer aqui polemizar muito, se o tema desenvolvimento econômico e tributário a gente tinha que juntar, entendeu? A questão tributária talvez merecesse uma atenção especial, apartada, né? Apartada aqui. A discussão sobre IPTU. Porque tem uma preocupação também nossa, da comissão, se a gente também abrir demais, a gente não consegue ter um foco e chegar a um resultado. Claro. Acho que é importante a gente realmente também focar. Porque nós temos um prazo pequeno, né, presidente? Aqui, você tem razão, presidente, é um prazo pequeno. Eu só queria, presidente, para encerrar, dizer o seguinte: olha, nós estamos. Essa comissão acontece no momento, talvez, da maior crise econômica mundial da história. Tem gente que diz que é a mistura da crise econômica de 1929
com a gripe espanhola de 1918. Não é uma crise qualquer. Sabemos que o debate da questão fiscal é fundamental. Agora, o que está acontecendo em todo o mundo, num momento como esse, em todo o mundo, o Biden acabou de assumir e disse o quê? Anunciou um pacote adicional de 1,9 trilhões de dólares, um auxílio mensal de 1.400 dólares. As economias estão lá embaixo. Então, num momento como esse, tem que ter estímulo à economia, tem que ter Estado. Eu sei que o Pedro, quando eu falo Estado, Pedro do Partido Novo pode se incomodar, mas eu devo dizer, Pedro, eu devo dizer o seguinte, até o FMI, Pedro, nesse momento, as pessoas que defendem uma posição de mais austeridade, até o FMI, eu trouxe um trecho aqui para dizer, está recomendando aos países do mundo o aumento de investimento público. O FMI agora, no último monitor deles, de 1%. Tem que aumentar gasto, aumentar investimento público em 1%. Segundo eles, isso pode aumentar o emprego em 10%, o investimento privado em 10%, o emprego em 1,2% e aumentar o PIB dos países em 2,7%. Então, eu quero que a gente entenda que nós estamos vivendo uma situação completamente diferente, uma situação de uma profunda crise econômica. E eu encerro só, presidente, por trazer aqui um dado que a gente não vai esgotar nessa comissão, mas o Rio de Janeiro sofre... Tudo bem, vereador? Eu fui membro da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e eu cheguei a publicar um livro sobre royalties do petróleo. Eu estou convencido que existe uma injustiça tributária com o Estado do Rio de Janeiro gigantesca, com o Estado e com a cidade. O presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração sobre recursos em relação a Manaus, e o jornal Folha de São Paulo trouxe uma matéria sobre transferências, e Manaus é o segundo que menos recebe, e o Rio de Janeiro é o que menos recebe. Para ser justo, isso não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, isso é uma coisa histórica. Nós arrecadamos impostos aqui, os impostos são transferidos para a União, e uma parte, o Rio de Janeiro é que menos recebe de volta. Isso não é de agora, isso é nós temos um problema grave, que eu falava aqui antes, que, em relação ao ICMS, que afeta o município, que a gente sabe que uma cota, parte do ICMS vem para o município, desde o processo de constituinte, aí teve um debate com São Paulo conseguiu impor, porque todo o ICMS é cobrado na origem, menos óleo e gás. Então, eu acho que, com calma, não vamos resolver tudo isso aqui agora, mas esse debate, defesa do Rio de Janeiro, de mais justiça tributária para o Rio de Janeiro, a gente tem que fazer, porque as pessoas, eu acho que acham que o Rio de Janeiro é um estado rico, o município do Rio de Janeiro é um município rico, e não conhecem como nós conhecemos o tamanho das dificuldades que a gente enfrenta, o tamanho da pobreza, da desigualdade social que tem nesse país. Então, essas são minhas contribuições. Se a gente pudesse depois tentar construir para tentar chegar a um acordo, seria muito bom. Agradeço Perfeito. ao presidente e ao relator. Vossa Excelência falou... Presidente, Oi, quem falou? fui eu, presidente, Márcio Ribeiro. Presidente, só para... A gente fez esse registro na nossa primeira reunião. A gente sabe que essa instalação dessa comissão, ela precisa que a gente tenha muita agilidade, né? Então, às vezes, a gente não vai conseguir tratar de todos os assuntos pertinentes a ela com um curto espaço de tempo que a gente tem, né? Foi até uma das coisas que eu me posicionei na nossa primeira reunião. E até falei com o Pedro, né, nosso relator, que acho que a gente vai dar muito grande para a comissão para que ela não perca a sua função. Então, queria muito aqui dar isso. Eu sei que muita coisa vai abranger, né, muita coisa seria importante a gente tocar no assunto nesse momento, mas acho que a gente tem que tocar nas pautas principais para que a gente, de fato, possa fazer essa comissão ter o efeito que ela precisa para a cidade. O momento econômico que a gente vive é muito grave, é muito difícil, o ajuste de conta não vai ser fácil. Eu acho que a contribuição da Câmara ela vai ser importante se a gente conseguir dar agilidade. Se a gente não conseguir dar agilidade, a nossa contribuição nesse momento não vai chegar nem perto da importância que a gente quer que ela chegue para que a cidade consiga resolver esse problema e a gente consiga fazer o Rio voltar a crescer. Então, eu queria só colocar isso para a gente poder tentar também, ao máximo, concentrar esses esforços no que a gente sabe que dá para a gente poder tratar nesse momento e aí, depois, ao longo do ano, a gente poder... A internet do vereador Márcio Ribeiro caiu, né?
Mas acho que o que ele quis dizer é o que o vereador Lindbergh já tinha falado, é para a gente tentar não abrir demais aqui o nosso leque, senão não vamos conseguir focar no que realmente importa, que é essa questão fiscal do município. Vereador William Siri. Presidente, obrigado. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras. Então, pautando um pouquinho mais sobre essa questão da tributação, né, do desenvolvimento econômico, sabemos que, por conta do tempo, não vai ter como separar, né, botar uma lupinha ali na questão tributária em si, mas eu acho que a gente tem aqui algumas questões que, até para ser mais direto, como o vereador Márcio colocou, para a gente ter um foco maior nessa questão da comissão que nós estamos tratando aqui. Uma coisa que a gente poderia, Pedro, você como relator, poderia avaliar as atividades econômicas geradoras de receita aqui de ISS, destacando quais foram os setores mais afetados, sabe? Que mais sofreram com essa questão, e aí, a partir do ISS, a gente pode ter ali já um diagnóstico. Uma coisa também que até da onde eu venho, né, eu falo bastante, que eu acho que a gente tem que olhar para a cidade, mas um olhar a partir de outros lugares, de outra área de planejamento, que tem muita potência, muitas potencialidades de desenvolvimento econômico, tem muitas coisas que a gente pode aproveitar. Infelizmente, historicamente, né, não é tão aproveitado, que é a questão ali um pouco mais da Zona Oeste, porque tem tem um comércio muito forte, tem um parque industrial ali em Santa Cruz, até mesmo em Campo Grande, muito forte, só que está abandonado, o poder público não chega, e quando o Lindbergh fala, né, que até o Pedro pode dar, mas a questão do Estado, o Estado precisa estar presente ali, porque quando a gente vê a Zona Sul, que tem políticas públicas aqui, a gente precisa de políticas públicas na Zona Oeste também. Aí quando se trata das indústrias, do comércio, e você vê, por exemplo, tem muito jovem ali, tem uma juventude muito potente, que a partir da cultura, a gente pensar a economia criativa, solidária, mas essa economia criativa, pensando na cultura, pensando nesses jovens, quando você coloca o Sebrae, eu mesmo trabalhei 2 anos no Sebrae, aqui mesmo no centro. E, por exemplo, o Sebrae não tem uma atuação muito grande numa área da cidade que tem mais de 2 milhões de pessoas. Ela tem um balcão lá, que, enfim, que é em Bangu, que é só mesmo para atender, mas você vê que tem uma juventude que sim, quer empreender, muitas das vezes, sabe, precisa de renda ali, tem como ter um Estado mais presente ali, ter o Sebrae da vida para ajudar esses jovens, só que não tem essa parceria. Eu acho que a cidade poderia fazer uma parceria maior para capacitar esses jovens para geração de emprego e renda ali. E aí, o que eu colocaria aqui? Realizar um mapeamento por área de planejamento dos principais investimentos realizados na cidade nos últimos 10 anos, a fim de averiguar possíveis distorções no uso do recurso público nessas regiões. Então, é isso, né? Como é que está sendo essa desigualdade? Sabemos que a cidade é muito desigual, mas como é que está sendo feito esse uso? A gente sabe que, enfim, podemos colocar uma lupa aí para ver como é que estão sendo essas distorções e melhorar, né? Equilibrar um pouco disso. A questão do IPTU também. Isso aconteceu com o Crivella, ele aumentou muito, e o próprio Eduardo Paes falou que ia rever isso, mas essa revisão precisa, aos nossos olhos, ser uma revisão de uma alíquota progressiva, né? Não dá para umas mansões pagar a mesma alíquota que uma casa de um cidadão comum. Então, acho que isso a gente precisa ver, até mesmo a questão da tributação, e vai ser justiça enfim, quem tem menos tem que pagar menos. Então, é mais uma coisa. A questão também que todo mundo se sensibilizou, né, a questão de Santa Cruz, das 250 famílias que pegaram fogo nos seus barracos, que não era nem casa, estavam ali 3 anos já, e aí, para ver, né, assim, a gente precisa incentivar tem um fundo, né, um fundo municipal de habitação de interesse social, que a gente precisa ver como é que a gente pode investir, sabe, por colocar mais recursos nisso, vem perdendo muito dinheiro nos últimos anos, mas é isso, né, habitação. E aí, é muito essa percepção, pensar na ótica a partir da receita, como nós podemos desenvolver a cidade, certo? Para geração de emprego, de renda. Eu tenho aqui uma sugestão também, que acontece em Maricá, em outros lugares também, que é a possibilidade de uma criação de moeda social. É isso, uma transferência de renda. Por exemplo, no maciço da Pedra Branca, ali, lá no Mendanha também, ali na Zona Oeste, né? Tem muitos agricultores que trabalham a partir da agroecologia, agricultores mesmo familiar.
Então, como é que nós podemos incentivar? Será que não poderíamos criar uma moeda social para essa população que, por exemplo, ganha o Bolsa Família e depois poder comprar com esses agricultores? Porque isso, a gente sabe que não tem um incentivo dos agricultores da cidade do Rio de Janeiro e poderia criar uma moeda social para justamente incentivar a agricultura, a agroecologia e sempre nessa percepção, né, de aumentar a receita, que isso gera imposto também, e da questão do emprego e da renda. Então, acho que essa é um pouco da minha sugestão aqui para o relator para incluir, para a gente pensar nesses dias aí da comissão. Obrigado, presidente. Obrigado. Antes de passar para o vereador Dr. Rogério Amorim, a vereadora Mônica Benício também estava inscrita, mas parece que está com problema de conexão. Ou ela vai conseguir escrever, ou se ela restabelecer, ela vem e fala. Antes, só comentar, o vereador William Siri, acho que o fato de você também atuar bastante ali na Zona Oeste vai ser Vossa Excelência tem como dar uma contribuição muito grande para o trabalho que vai ser construído aqui. E eu volto a repetir, a preocupação da gente conseguir... eu sei que dá vontade da gente fazer tudo ao mesmo tempo, né? Para a gente tentar ter um foco um pouco maior na questão fiscal e algumas sugestões que vão ser importantes para a questão do desenvolvimento econômico dentro dessas atividades elencadas por todos aqui, já pode deixar algum documento preparado para aí, ao longo do ano, a gente também trabalhar isso, seja através de projeto de lei, seja através das comissões permanentes que vão ser formadas a partir do mês que vem. Então, tudo isso a gente já pode deixar alguma coisa alinhada, né, mesmo que não dê tempo de tratar tudo aqui na comissão, mas para que a gente consiga não deixar isso no ar, e isso vai ser colocado em pauta na Câmara por vários vereadores aqui ao longo do ano. Perfeito. Sim. Presidente, posso só colocar mais um ponto? A questão da dívida ativa, né? Até mesmo para ter mais recursos para a prefeitura. A partir da dívida ativa, assim, para ver qual é... Por exemplo, a gente levantou, isso é até um dado do Renato Cinco, né, do vereador que está mais conosco, mas enfim, ele levantou, tem um dado que só as instituições financeiras devem mais de 1 bilhão para a prefeitura, de IPTU e ISS. Como é que a prefeitura, a gente aqui da casa, também a prefeitura pode, questões judiciais, podem, enfim, impactar cobrar, e né? trazer esse dinheiro para a gente. Perfeito. Tá? Vereador, anotando, né? Tudo. Vereador Dr. Rogério Amorim. Obrigado. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos. Agradecer ao senhor presidente, ao relator, vice-presidente. E, sem dúvida nenhuma, nós vivemos talvez o maior caos da cidade do Rio de Janeiro dos últimos anos, o caos econômico. É óbvio, motivado por... Nós não podemos descontextualizar o Rio de Janeiro do mundo. Nós vivemos uma pandemia que trouxe impactos econômicos ao mundo inteiro, o índice de desemprego, queda de arrecadação, basicamente em todas as economias mundiais. E agravado, obviamente, pela catástrofe de gestão que nós vivemos nos últimos 4 anos, potencializou ainda mais toda essa questão tributária. Então, de maneira emergencial, senhor relator, senhor presidente, eu acho que nós não podemos falar em reedificação da cidade do Rio de Janeiro sem passar por alguns pontos que são fundamentais. Um deles, o colega acabou de dizer muito bem, que é trabalhar a dívida ativa do município. Nós temos no IPTU uma parcela de devedores imensas, já teve um estudo no passado isso, e nós temos uma relação não só as instituições financeiras, mas os grandes empresários, grandes loteamentos urbanos. Nós temos uma fatura a ser paga que nós precisamos cobrar isso, não só das pessoas físicas, mas também dessas grandes conglomerações que devem muito à prefeitura. Então, é necessário nós fazermos um levantamento muito sério e uma renegociação de dívida, não só com a pessoa física, mas também e principalmente com aquelas empresas devedoras ao município do Rio de Janeiro. E falar em IPTU também é uma questão que a gente vai ter que pensar isso mais para frente. Essa proposta de aumento progressivo, etc., é fundamental. Aquela proposta que foi colocada na pauta no final da legislatura passada, ao meu ver, não funciona, não é real. Nós voltarmos com os valores antigos de 4 anos atrás e progressivamente diminuindo mais ainda, isso não é uma realidade. Isso, na verdade, é uma arapuca, porque por trás de uma redução de imposto, de uma pseudo-redução de imposto, para agradar o eleitorado, na verdade é isso, existe uma inviabilidade econômica para a Prefeitura do Rio de Janeiro de passar uma redução e uma revisão de IPTU nos moldes que vinham sendo apresentados por aí. Então, primeira coisa que a gente precisa bater muito forte. Outra coisa é que a gente trabalhar emergencialmente. E trabalhar emergencialmente
não é na dívida ativa, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa, Pedro, gerar negócio. A cidade do Rio de Janeiro precisa voltar a funcionar, de alguma forma. E nós temos diversos caminhos para isso. Nós temos as economias, como você citou muito bem, a economia criativa dentro das comunidades, e aí eu já fico uma questão antiga que a gente tem que ver, é trabalhar dentro das comunidades esses potenciais que nós podemos trabalhar. Inclusive, em algumas regiões, nós temos que ver a posse de algumas regiões ali para que aquelas áreas possam ser usadas até como financiamento para uma startup, para um empreendimento daquela região, agir, não politicamente, mas agir dentro de uma realidade. A gente precisa trabalhar isso. E não dá, senhor presidente, para a gente falar em retomada dos negócios, da economia do Rio de Janeiro, sem dois pilares fundamentais que nós não temos mais. Primeiro é a desburocratização. É fundamental. Hoje em dia, você quer abrir uma loja, para botar um letreiro com o nome da sua loja, você passa por uma série de entraves burocráticos, e na Tijuca, nossa área ali, Rafael, eu recebi inúmeras reclamações que os letreiros estavam tapados porque a prefeitura não tinha dado licença ainda. Então, nós precisamos desburocratizar, autovistoria para eventos, por exemplo, é óbvio, quando saímos da fase da pandemia, e nós não podemos falar, e a gente tem que tocar no assunto sensível, que é um assunto impopular, mas muito sensível. A gente precisa trabalhar do ordenamento urbano. Eu entendo que a questão social do camelô, nós precisamos encarar com seriedade essa questão, reedificar as regiões da cidade que tenham essa destinação, porque também nós não podemos permitir que um lojista esteja, um camelô trabalhando na frente de um lojista vendendo o mesmo produto, fazendo uma concorrência de certo ponto desleal. Nós não podemos trabalhar com isso, trabalhar com a realidade de que um senhor, uma senhora na Tijuca, em Copacabana, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, não consiga trafegar na calçada, ou porque está em péssima condição, ou porque vai ser assaltado. Então, o ordenamento urbano é fundamental e a gente tem que trabalhar de maneira prioritária e rápida, porque isso é uma coisa que exige planejamento e não exige tanta verba. É muito mais questão de planejamento e ordenamento. E nessa mesma seara, você falou muito bem, senador, vereador, da questão do royalty, nós perdemos e nós não sabemos qual o destino que isso vai ter. Então, o Rio de Janeiro precisa encontrar novos caminhos. E novos caminhos, sem dúvida nenhuma, passa pelo turismo. A cidade do Rio de Janeiro, enquanto não assumir de maneira séria a vocação natural que tem para o turismo, e aí, mais uma vez, eu insisto nessa questão, é óbvio que nós temos que fazer a conservação da cidade, nós temos que fazer o reordenamento da cidade, mas nós precisamos, principalmente, resgatar a confiança do turista na cidade do Rio de Janeiro. Esse turista, a cidade pode estar bem bonita, pronta para receber o turista, mas se ele tiver a câmera dele roubada no trajeto do hotel para o ponto turístico, ele não volta. Isso repercute lá fora no cenário internacional. E o turismo é fundamental para um cenário de reestruturação econômica. E como sugestão final, nós temos que revisar essas perdas estimadas que nós tivemos com esses benefícios fiscais. Nós sabemos que benefício fiscal muitas vezes é necessário, é bom, só que nós temos que apurar muito, muito seriamente para quem nós demos e para quem pretendemos dar. Então, são essas as minhas observações, e eu acho que nós precisamos, conforme eu já falei na Comissão de Saúde, nós temos que parar um pouco de pensar em 22 e começar a trabalhar 21, porque é um momento de uma grave crise que nós estamos passando e nós precisamos, de alguma maneira, reedificar a cidade do Rio de Janeiro. Nós já sabemos que não vai ter auxílio emergencial e nós vamos ver o impacto disso para frente. O Rio de Janeiro, o Brasil precisa mover a economia e o Rio de Janeiro precisa mover a economia. Nós precisamos voltar ao palco da cidade, botar o Rio de Janeiro de volta ao cenário de protagonismo que nós sempre vivemos. E concordo plenamente dessa injustiça tributária que nós vivemos. Mas isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Eu creio que aqui seja algo mais emergencial, algo para a gente começar a colocar essa cidade nos trilhos. Muito obrigado. Obrigado, presidente, relatores, colegas, pela participação. Presença também do vereador Márcio Santos, agora ali. Bom dia. Bom, vamos sentar agora aqui. Vereador Lindbergh falou sobre a construção civil, falou sobre óleo e gás.
Sugestão de instituição com quem possamos conversar? ADEME, Sinduscom? Pois é, presidente. Eu queria sugerir, se os nobres vereadores concordassem, se a gente pudesse sentar Depois o daqui presidente, vice-presidente, dois vice-presidentes e o relator, e tentar montar uma proposta e mandar para todos os vereadores, eu acho que sairia melhor. Não sei se o relator concordar, o presidente e os demais vereadores, a gente poderia sentar ainda hoje, de hoje para amanhã. Por mim é Eu à acho uma boa. disposição. Mas eu anotei também a ADEME e Sinduscom como Eu acho muito bom. Acho muito bom. importante. Claro. Eles se reunirem depois para trazer uma coisa mais consolidada que a gente conversou aqui. Perfeito. Só um minutinho que a vereadora Mônica estava querendo registrar, mas estava com dificuldade. Mas só então para registrar construção civil, óleo e gás. Construção civil, óleo e gás, Setor de saúde. estaleiros. Setor de saúde, esse aí eu acho que a gente pode ajudar muito, viu, presidente? Porque, Seria volto a dizer, a gente tem um secretário de saúde o Daniel, que vem da Fiocruz, e nós temos na Fiocruz uma instituição muito importante. Nós temos aqui uma produção de fármacos muito grande aqui, temos universidades importantes, e alguém da Fiocruz, que poderia ser a presidente Nízia Teixeira, ou o Carlos Gadelha, que é um especialista, que ele trabalha justamente para mostrar a potencialidade desse complexo econômico industrial da saúde. Então, é algo, inclusive, o vereador Rogério, que é médico, esse é um debate super interessante, ele mostra a potencialidade de geração de empregos. Eu acho que é um tipo de atividade, de debate, que pode trazer ações concretas. Com certeza a prefeitura vai gostar, envolvimento com o governo federal, mas traz potencialidades. Então, eu acho que esse era muito importante. Tá? Perfeito. A gente, então, meio que tenta delimitar agora as datas que teremos aí das próximas reuniões e ações. Vereador Vitor Hugo. Só um minutinho, pessoal. Presidente, eu acho que também poderíamos chamar, em relação à indústria, a CNI, né? Confederação Nacional de Indústria. E eu concordo plenamente com o que o vereador Lindbergh falou sobre a Petróleo e Gás, deu um rombo muito grande no nosso município, principalmente na parte de construção civil, né? Os investimentos da indústria de petróleo pararam e as empresas hoje, mais de 60%, vivem em torno do petróleo e gás no Rio de Janeiro. Então, a indústria da construção civil hoje está realmente, eles estão falidos, né? Em relação ao turismo, eu volto a dizer a importância da gente colocar nessa mesa segurança pública, porque tem tudo a ver com a segurança pública. A Avenida Brasil, falei na outra reunião, mesma coisa, ela está abandonada por causa da questão de segurança, e a parte justamente também das empresas que fazem logística do Rio de Janeiro, que acabaram saindo da cidade e foram para outras cidades por causa da questão de insegurança. Então, acho importante a gente colocar a segurança também na pauta e chamar a CNI para o debate também. Está registrado aqui o comentário do vereador Dr. Rogério Amorim. Eu concordo plenamente com o que o Vitor Hugo falou. Eu sugiro que a gente tenha um planejamento do ordenamento da cidade, até convocar, de repente, o secretário de Ordem Pública, para ver quais as ações e quais as medidas que a prefeitura pretende tomar no tocante a essa situação dessa desordem urbana que nós vivemos nos últimos anos e que se agravou ainda mais com a crise. O vereador William Siri também quer... Presidente, para chamar também, se puder, o Conselho Regional de Economia, na figura do Fórum Popular de Orçamento, que eu acho que dá uma característica melhor para a gente, e também pontuar mais uma vez, que eu não falei na minha fala, mas pegando aqui dos nobres vereadores, a questão do turismo, assim, e mais uma vez trazendo para outra parte da cidade, né? É assim que a gente vai falando aqui, mas é isso, tem Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, tem toda a Baía da Pedra de Guaratiba ali, Sepitiba, que é muito bonita e está sendo degradada durante os anos, que a gente precisa, se tem um desenvolvimento econômico com os agricultores, com os restaurantes, isso tem uma geração e um impacto de geração de emprego e renda absurdo naquela região ali. Então, acho que o turismo é isso, não só o turismo do cartão postal, mas para toda a cidade mesmo, porque as pessoas circulam e isso vai aumentando a atividade econômica. Vou passar a palavra também agora, que pediu aqui o vereador Carlos Bolsonaro. Carlos, com a palavra. Bom dia, meus amigos, presidentes.
Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de bater um papo com vocês aqui, tentar somar o que os senhores colocaram na mesa, que eu acho que toda a equipe está de consonância do que está acontecendo dentro do município do Rio de Janeiro. Frisar aí o momento que nós, assim como o vereador Edberg falou, que nós passamos um momento de pandemia, a ajuda do governo federal, não somente com seus enviando recursos para o Estado no combate ao Covid-19, mas também a protelação do pagamento de dívidas do município, eu acho que, sem dúvida nenhuma, ajudou muito. Pelo que eu sei aqui, um grande gargalo que eu tive ciência há pouco tempo atrás, informação de que o Galeão é uma das principais rotas de mercadorias que chegam por aeronaves, né, dentro da cidade do Rio de Janeiro, que são distribuídas por todo o estado, né? E reclamações daquele setor aeroportuário por falta de segurança, não só na região por ser cercado por comunidades que, infelizmente, às vezes se tornam dominadas pelo tráfico de drogas, mas já há de se fazer algo em conjunto do governo federal, governo estadual e, quem sabe, com o governo municipal, para que esse gargalo e essas dificuldades que são enfrentadas dessa rota de escoamento, que é fundamental e está sendo estrangulada devido à criminalidade na cidade, passando ali linha vermelha, linha amarela, somente naqueles fios iniciais, falando aquilo tudo, já seria um grande propósito para que possamos avançar e garantir a segurança, que sempre quando se fala em Rio de Janeiro, esse é um tema muito preocupante diante dos nossos investidores. A inclusão ou não das guardas municipais dentro desse propósito de segurança pública, que, sem dúvida nenhuma, coloca em discussão, mais uma vez aqui, não quero fazer juízo de valor de posicionamento de ninguém, mas coloca em discussão a possibilidade para dar garantias à cidade do Rio de Janeiro, que passa por um momento muito difícil, cada vez crescendo, um momento crescente de violência. E um ponto que os colegas falaram também sobre o turismo no Rio de Janeiro. Eu tenho ciência, eu vou trazer mais documentos, mais papéis para essa comissão, de que o Ministério do Turismo ele está tentando fazer, vendo o potencial que qualquer um enxerga, mas o Ministério do Turismo atual vem tentando fazer e se desenvolve na área de possibilidade de alguns naufrágios para exploração de empresas para que levem mergulhadores ao local, conheçam a localidade, geração de empregos. São coisas, às vezes, que algumas pessoas consideram isso pequenas, pontuais, mas assim a gente vai engatilhando. Eu me coloco à disposição para que a gente possa levar esses assuntos que todos estão colocando na mesa de forma muito oportuna. Eu me coloco à disposição para aprender aqui também e deixar um grande abraço aos colegas. Mais no futuro ouvir, é lógico, as pessoas que realmente entendem muito mais do assunto do que eu, e sem dúvida nenhuma trazer mais materiais para que possamos aí difundir entre os colegas e trazer algo que possa ser mais significativo para a cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, amigos. Obrigado, vereador. Eu queria só, aproveitando então aquele planejamento do vereador Pedro Duarte, se todo mundo concorda de usarmos, considerando que no dia 18 de fevereiro é o retorno das nossas atividades de plenário, certo? E a gente teria um tempo até o dia 18 para tentar trabalhar esses aspectos da comissão com o relatório. Se a gente conseguir trabalhar a partir de amanhã, a partir da quinta, né? As terças e quintas depois, né? Peço aí sugestão, para que no dia 18, na volta, a gente consiga votar o relatório final daqui da comissão, que a gente fica dentro de um prazo, acho que razoável, e a gente usar as datas de 21... Presidente, desculpa. Dia 18 cai que dia? Cai numa quinta. Quinta-feira. Será que não seria o caso da gente tentar no dia 17? Porque eu acho que o dia 18 vai ser... 17 é quarta-feira de cinzas. Verdade. Tem jeito, Só lembrando que a gente voltaria dia 15, mas dia 15 é segunda de carnaval, dia 16 é terça de carnaval, dia 17 é quarta-feira de cinzas. Por isso que o nosso retorno é dia 18. Então, só pegando aqui, ó, dia 21 agora.
está pré-agendado com o Pedro Paulo. A gente usaria as datas de 26 e 28 para outras reuniões. Depois, no dia 2 e no dia 4, também para mais reuniões. E os dias 9 e 11, ou 8 e 10, dependendo se ficar mais fácil, naquela semana pré-carnaval, para as últimas 2 reuniões. E na volta, dia 18, a gente discutiria e votaria um relatório. Essa foi mais ou menos o planejamento que o Pedro colocou. A gente só depois, então, faz um ajuste ali. Quem vai ser chamado tal dia, a gente conversa e resolve quem pode vir. Até porque vai depender de data, às vezes, de um secretário ou outro, mas a gente precisa condensar para conseguir fechar esse planejamento de datas. Eu acho que fica bom assim? Muito bom, concordo. Né? Com as instituições, com os secretários, com Presidente, tudo. a pergunta, já que a gente falou bastante sobre turismo, não sei se seria importante chamar o secretário de turismo também. Vamos colocar aqui para a gente... E ver com ele, se ele puder, óbvio, mas porque a gente falou bastante aqui, eu acho que é um tema importante. Pode ser uma boa também. Turismo, saúde, trabalho e renda, desenvolvimento econômico, e mais Preve Rio, né? Vamos ter que priorizar algumas, né, presidente? Por isso que eu acho que é importante a gente depois... Bem, só coloquei aí, você responde depois. Mas, então, acho que a gente fecha mais ou menos essa programação, né, Pedro? Só Sim. confirmando aqui. Na semana pré-carnaval, ao invés de terça e quinta, tem problema se for segunda e quarta? 8 e 10? Dia 8 e dia 10? Por mim, não. E para essa semana agora, semana que vem, dia 26, já pode... Por mim? Já podemos marcar também? Podemos. Então, 21, 26, 28, 2, 4, 8, 10, 18. E no carnaval a gente já vai olhando o relatório, né, Pedro? Sim. Não vai dar para poder ter aglomerar, festa. então a gente fica em casa trabalhando. Alguma consideração? Deixa eu, por favor. A vereadora Mônica Benício estava com dificuldade de conexão e enviou aqui as considerações dela para inclusão na pauta da nossa discussão. Eu vou ler na íntegra aqui. Pontos a serem incluídos e considerados no plano de trabalho. 1. Recuperação e equilíbrio das finanças do município. Eu vou colocar depois no grupo do WhatsApp para todo mundo ter acesso. Já que existe um problema de fechamento de contas, seria importante avaliar a trajetória da Receita Municipal nos últimos 10 anos, identificando detalhadamente as atividades, setores econômicos, localidades que mais sofreram com a queda de receita, para então fornecer um diagnóstico da situação tributária da cidade. 2. Seguindo a mesma ideia de rever perdas de receita, temos que averiguar as atuais renúncias de receita do ISS e gerar um diagnóstico do ICMS transferido pelo Estado. 3. Também revendo o lado das despesas, sem atingir a área social, que já passa por um momento delicado devido à pandemia, se faz necessário avaliar os contratos de operações de crédito firmados entre a Prefeitura e instituições financeiras que comprometem parte importante do orçamento que poderiam ser destinados a áreas muito importantes. Vamos verificar se é possível negociar o montante anual de comprometimento do município com o pagamento de serviços da dívida, seja pela redução dos juros contratados ou extensão do prazo de pagamento. Com isso, podemos ampliar a capacidade de investimentos da Prefeitura num curto prazo. Senhor presidente, desculpe interromper, mas eu acho que esse ponto que a vereadora Mônica Benício coloca é decisivo. Creio que o secretário de Fazenda, Pedro Paulo, deve estar trabalhando como isso, que é tentar alongar um pouco o perfil da dívida, para abrir algum espaço para investimento. Eu acho que nós devíamos, viu, relator Pedro? Acho que na quinta-feira, quando o secretário vier, esses pontos vocês já deixam anotados, que vão ser, imagino que vão ser objeto de questionamento dos vereadores da comissão. Secretário. Só para complementar, inclusive, nesse tema, tem o decreto 48370, criou um GT com a finalidade de estudar alternativas para a redução do fluxo de pagamento do serviço da dívida pública municipal. Então, em tese, perguntamos ao secretário, mas há um GT que estaria estudando bem em cima desse tema. Perfeito. Bom. Continuando. 2. Desenvolvimento econômico e tributário. Precisamos pensar e propor políticas de desenvolvimento de setores estratégicos, com adensamento da cadeia produtiva para a geração de trabalho e renda. Isso pode ser feito através de obras de conservação da cidade, cari comunitário, desobstrução de bueiros e canais, e apoio a catadores, por exemplo. Gerando mais emprego e renda, a gente movimenta a economia da cidade e gera tributo. Por fim,
Também apostando no efeito multiplicador de renda para a geração de receita e levando em conta o aumento da pobreza e da fome, e principalmente a situação das mulheres, chefes de família na cidade, precisa entrar no nosso radar a discussão da renda básica como vetor para ampliar a renda das famílias. Então, vereadora Mônica Benício, está aqui o registro do que seria a fala da vereadora aqui hoje na reunião da comissão. Vou colocar no nosso grupo de WhatsApp para que todos tenham acesso aos pontos colocados, pontos importantíssimos colocados pela vereadora. E a gente, então, vai aqui... alguém mais deseja fazer o último comentário? Tá? Porque senão a gente vai encerrar para que a gente consiga... A gente definiu as datas, só para a gente fechar a programação agora disso, a gente faz a nossa reunião ali. Então, quero aqui registrar meu agradecimento pela participação de cada um. Eu tenho certeza de que nós vamos conseguir trabalhar unidos como comissão, já que a situação da cidade é muito difícil e complicada, e a gente vai estar aqui para cumprir nossa função, cumprir nosso papel, que a Câmara Municipal vai ser um dos pilares dessa retomada da cidade. Então, declaro encerrada essa sessão aqui da comissão, já deixando alinhado que na quinta-feira teremos a reunião com o secretário Pedro Paulo. Obrigado.